Programa Transportador, com Eleus Amorim. Oferecimento ALT, 2 décadas entregando qualidade. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz. Carva Lima Transportes, movidos pela confiança. Sena Pneus Recapagem, venda de pneus novos e recapagem. Atendimento, qualidade e confiança. Águia Sul Transportes, sua carga no tempo certo. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, transportador do meu Brasil querido. Começamos o nosso programa de hoje com uma tristeza danada. Perdemos aqui em Cuiabá, tão jovem, o nosso amigo Edival Luiz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de toda a Baixada Cuiabana. O programa Transportador presta uma homenagem a esse grande amigo que se foi. Na tela. Olá, companheiro do transporte, passando aqui para parabenizá-los pela data do dia 1º de maio, dia que se comemora o Dia do Trabalhador. Muitos já fizemos para a nossa categoria e estamos brigando para buscar muito mais. Por isso, conte sempre com esse sindicato forte e atuante. Nós estamos aqui na Capela Santa Rita, em Cuiabá, acompanhando o velório do presidente do Sintrobac, Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários da Baixada Cuiabana, Edival Luiz Pereira de Souza. Infelizmente, acabou falecendo na manhã do dia 20 por complicação de uma hemorragia interna. A nossa equipe veio hoje aqui ouvir alguns amigos que conviveram com o Edival e que vieram hoje deixar as últimas homenagens. Olha, o Almir é vice-presidente da Sintrobac. Almir, uma perca grande, não só como presidente do sindicato, mas como parceiro, como amigo. Sem dúvida nenhuma, não só o movimento sindical, mas toda a categoria especial dos rodoviários perde um grande líder, um grande companheiro, um guerreiro. A gente tem uma luta, uma história dentro do movimento sindical há mais de 20 anos junto, lutando, tentando conquistar melhores condições para a nossa classe, para a nossa categoria. E falar do Edival me emociona muito, porque eu particularmente tinha uma amizade muito grande com ele, um carinho. Ele tinha uma confiança muito grande na minha pessoa, a gente trocava muitas informações e é irreparável. Uma perca que a gente tem muito grande, um sentimento muito grande, que a categoria deixa de ter esse companheiro, aguerrido, imbatível nas lutas em prol da categoria. Tem alguma passagem desse relacionamento de vocês dois que ficou marcado, que você pode contar pra gente? Na verdade, são várias. O Edival me tinha como confidente. Quando ele foi assumir a presidência, ele me chamou do lado e falou: Almir, se você me ajudar, eu vou encarar esse pleito. E no momento mais difícil, eu acredito que na gestão dele, foi quando decretou a calamidade pública da pandemia, que mandou recolher todo o transporte. A gente saiu às 18 horas da MTU com férias para todo mundo, saiu uma liminar e ele me ligou e disse assim: e agora? Nós já divulgamos férias coletivas para todo mundo,
e agora eu tenho que ligar para o pessoal e dizer que eles têm que voltar a trabalhar. Como que a gente vai fazer? Foi um momento que me marcou muito, uma decisão muito forte que ele teve que tomar naquele dia, naquela época, e isso marcou bastante o início, principalmente, da gestão dele. Infelizmente, com essa fatalidade, o senhor, como vice-presidente, o senhor assume agora a presidência do sindicato com essa responsabilidade de substituir uma pessoa de importância e que fez bastante pela categoria. Nós não vamos dar a mesma sequência que o Edival, nós vamos conduzir o sindicato, porque estatutariamente nos compete a isso. Ele vai ser insubstituível, mas a gente vai continuar cabeça erguida, porque a nossa categoria precisa realmente ainda do nosso sindicato, da nossa luta. Nós estamos no meio, iniciando as negociações coletivas desse ano, e vamos tentar continuar fazendo da melhor maneira possível, sempre atendendo aí as reivindicações da nossa categoria. Eu gostaria de deixar uma mensagem bíblica que está registrada no livro, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26, que Jesus disse assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Eu creio que Edival Luiz era um servo do Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e ele vai estar vivo, principalmente na nossa memória, eternamente. O Ledevino é ex-presidente do Sintrobac e hoje ocupa a parte financeira, né? Exatamente, diretor financeiro. Diretor financeiro. Fala um pouquinho dessa perca do Edival, o que o Edival significava para você como amigo, como parceiro? Então, vou tentar sintetizar, porque é uma história muito longa. O Edival, nós temos aí mais de 25 anos de relacionamento. Ele era da empresa e eu já estava no sindicato. Mas pela luta dele, pelo procedimento dele já na base, no sindicato, pelo poder de mobilização, ele foi convidado a vir para o sindicato como suplente. Aí depois, na outra eleição, ele já foi diretor efetivo. Aí, há 6 anos, ele foi colocado como presidente do sindicato. Então, ele sempre foi nessa lida, sempre companheiro, sempre muito próximo. Então, o Edival, para mim, era minha família, é minha família, na verdade. Não é uma perca que a gente sente na pele. É muito difícil uma perca nessa situação, ainda mais inesperadamente desse jeito. O que era conviver com o Edival no dia a dia? O Edival era fácil conviver com ele porque a gente tinha muita intimidade. Nós somos trabalhadores do sistema, há mais de 30 anos que a gente trabalha no mesmo sistema, então o nosso relacionamento era basicamente em cima disso. E fora disso era alguma diversão que a gente tinha, né? De uma festinha, de uma viagem, de uma coisa mais informal. Mas basicamente nosso relacionamento era dentro do sindicato. Olha, o Adão também faz parte do sindicato, é agente homologador. Adão, a gente sabe que, infelizmente, nesses últimos dias, você acompanhou de perto essa angústia da família, essa correria. Conta um pouquinho como foi esses momentos. No sábado, ele me ligou e disse que não estava muito bem. Eu fui até lá, levamos ele ao médico ali no hospital H. Bento. Ficou o sábado, ficou o domingo. No sábado ele teve uma melhora significativa. Falei com ele, eu fiquei lá no H. Bento até umas 10 horas da noite. Quando foi mais ou menos meia-noite, eu liguei, falei, ele falou, Adão, tô bem, passou a dor. Quando foi no domingo, ele começou a vomitar. Na segunda também. E infelizmente, na segunda-feira, 5 horas da manhã, a esposa dele me manda um áudio desesperada. Adão, corre para cá porque ele não está bem. Nós fomos até lá. A última vez que eu falei com ele foi às 10 horas da manhã. E ele disse para mim assim, Adão, cuida de tudo para mim. Vai lá. Eu falei, meu irmão, calma. E às 11 horas ele faleceu. Descreve, eu sei que o senhor está bastante emocionado.
mas descreve o Adão, o Edival, como ser humano. Ele era um cara que não cabia, o coração dele não cabia dentro do peito. Sabe por quê? Porque para ajudar alguém, ele não media esforços. Para fazer o bem, ele não media esforços. Ele ligava, deixava todo mundo, Adão, nós precisamos, Oséias, nós precisamos, Omir, Edevino, nós precisamos. E todo mundo se fazia para ajudar as pessoas. Então, o que eu tenho para dizer para o Edival? Um amigo verdadeiro. Uma perca grande. E eu tenho ele aqui guardado no meu coração. Uma perca grande para a família, para os amigos, Para os parceiros. Os parceiros. É isso. Doutora Karen, vamos falar um pouquinho da parceria com o sindicato e também desta relação que a senhora tinha também com o Edival, como que ele era como parceiro, como pessoa. O Edival sempre foi um grande amigo e parceiro nosso. Eu atendo a parte odontológica do sindicato há 16 anos e o Edival sempre foi muito acessível, muito cuidadoso com o sindicalizado. E toda vez que eu precisei do Edival, olha, ele estava pronto para atender, ele era uma pessoa muito humana e vai deixar muita saudade. Edival Luiz partiu deixando esposa, 3 filhos e netos. O corpo está sendo velado aqui na Capela Santa Rita até o meio-dia e daqui sairá até a cidade de Alto Paraguai, onde será sepultado no cemitério municipal. Edival se foi muito cedo. Partiu. Os propósitos de Deus na vida da gente, a gente não tem o que questionar e nem o que falar. Edival vai fazer muita falta. Ele era um camarada muito centrado, muito equilibrado, um daqueles camaradas que você sempre acompanhava. Eu, como presidente do Sindicato das Empresas, representando os transportadores e ele representando os trabalhadores. É sempre uma negociação, uma discussão, a gente tinha, graças a Deus, um bom nível de relacionamento. Para toda a classe é uma perda, para nós é uma perda, para a família nem se fala. Nem se fala. Vai com Deus, meu amigo, que Deus te guie teus passos, te dê um bom lugar que você realmente merece. Eu tenho certeza que num outro momento, a gente se reencontra. Fica agora somente a saudade. Vamos para um breve intervalo e a gente já volta, hein? Bem-vindo ao mundo da ALT Brasil Transportes, uma empresa que é referência em estrutura e capacidade de serviços no estado do Mato Grosso. Com a ALT Express, você pode enviar e receber documentos e pequenos volumes de qualquer município para outro, entre os 115 atendidos pela ALT. Trabalhamos com cargas fracionadas, atendendo tanto CNPJ quanto CPF. Faça parte dessa experiência única. A ALT Brasil Transportes, conectando pessoas, entregando com rapidez e segurança. A Transet é a única transportadora de Mato Grosso que atua em 3 segmentos, com soluções personalizadas para cada necessidade. Além das cargas fracionadas em geral, temos a Set Express, especializada em correlatos, fármaco, hospitalar e laboratoriais. Já a AgroSet é referência no transporte de defensivos agrícolas e químicos, sempre com proteção e segurança. Nos orgulhamos de possuir todas as licenças e autorizações, demonstrando responsabilidade ambiental e social em cada entrega. Há 25 anos na estrada por você, Transet Transporte Seguro. Na Rodobens, o seu caminhão tem tratamento de primeira.
Nossa borracharia possui estrutura e equipamentos modernos, além de profissionais especializados prontos para realizar serviços de alinhamento, balanceamento, manutenção e rodízio de pneus em caminhões de todas as marcas e modelos. Tudo com a qualidade e segurança que você precisa para pegar a estrada. Vem para Rodobens, estamos te esperando. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz. Começou a funcionar a Casa do Autista, do Sindimate, em parceria com o Projeto Tempo. Essa casa vai atender as famílias que têm uma pessoa portadora do TEA, que precisam de apoio e precisam de atendimento. O horário de funcionamento é das 8 às 11, 13h30 até 17 horas, de segunda a sexta. Você que precisa, procura a doutora Cristiane. Ela que é a pessoa responsável aqui pelo atendimento, vai dar todo o atendimento que você precisa e o encaminhamento que você pode precisar desse apoio. É assim, fazendo a diferença, que o transportador rodoviário de carga do Mato Grosso ajuda a sociedade. Casa do Autista, Sindimate, parceria com o Projeto Tempo. O que mais importa na viagem? Para alguns, o mais importante é a jornada, para outros, o destino. E tem quem diz que é a companhia. Há mais de 35 anos, a Carva Lima Transportes começou a sua viagem em Mato Grosso, localizado bem no coração do país, transportando sonhos. A nossa jornada ainda estamos percorrendo. Hoje, estamos em 75% do Brasil, entregando confiança com agilidade e segurança. Temos mais de 100 unidades em 13 estados, mais Distrito Federal, com 700 veículos rodando. Companhias não nos faltam. São mais de 2.000 colaboradores e mais de 100.000 clientes. O nosso destino parece não ter fim, porque enquanto tiver chão para percorrer e pedidos para entregar, estaremos viajando. Então, para nós, o que mais importa na viagem é o que nos move, a sua confiança. Carva Lima Transportes, movidos pela confiança. Retornamos de nosso intervalo e vamos levar você agora para poder se atualizar um pouquinho e mostrar para você como é que funciona o tacógrafo. Você vai pegar uma aulinha aqui, na tela. O tacógrafo é um equipamento instalado em caminhões, ônibus e veículos de transporte de cargas e passageiros. Ele registra de forma automática e precisa dados sobre a velocidade do veículo, a distância percorrida e o tempo de direção de descanso do motorista. Funciona como uma espécie de diário de bordo eletrônico, garantindo que todas as informações sobre a operação do veículo fiquem registradas. Esses dados são fundamentais tanto para a fiscalização quanto para o próprio motorista, permitindo um acompanhamento confiável da jornada do trabalho. Além disso, o tacógrafo ajuda a evitar abusos na estrada. Ele impede que motoristas excedem os limites de direção sem descanso, protegendo a própria vida de quem dirige. Olha, o programa Transportador está aqui na AVS Tacógrafo, uma empresa especializada de conserto, aferição de tacógrafo, e a gente vai mostrar a você que está em casa para saber mais o que é esse equipamento, para que serve, é obrigatório, vem de fábrica, qual o impacto desse equipamento na vida das pessoas que estão nas estradas todos os dias. Olha, o Elcio é proprietário da AVS Tacógrafo e a partir de agora você vai entender a funcionalidade desse equipamento. Elcio, qual a principal função do tacógrafo hoje no transporte? Luiz, tacógrafo ele é um equipamento de registro de velocidade instantâneo e inalterável. Tacógrafo hoje em dia no setor de transportes ele é um equipamento de extrema importância tanto para as transportadoras quanto para o motorista de caminhão. Ele traz a segurança do registro. O tacógrafo, quando passou a ser aferido e validado pelo Inmetro, ele ganhou força de uma prova que tem a inspeção metrológica do Inmetro. Essa é uma das maiores importâncias do tacógrafo. Você falou com relação à segurança, de que forma esse equipamento contribui
para a segurança? O tacógrafo, como ele faz o registro da velocidade, ele, além de ser uma forma de inibir o excesso de velocidade, ele também é uma prova para o futuro. Vamos supor que ocorre algum acidente. Eu gosto sempre de contar uma história. Eu tenho um cliente que nos primórdios da aferição, ele fez o serviço com a gente aqui, 2010, 2011, e era do Rio Grande do Sul. No caminho, aconteceu um acidente, uma senhora atravessando a rodovia, ele acabou batendo na senhora. Um veículo que estava atrás dele falou para a Polícia Rodoviária Federal. Ele estava a mais de 80 por hora e não conseguia alcançar ele. O que era uma mentira, é claro. Ele falou, não, eu não estava, eu tenho a prova disso. Falou, PRF, o meu tacógrafo está marcando lá, eu estava 30 por hora. Aí o PRF falou, não, esse tacógrafo marca tudo errado. Ele falou, não, o meu não. O meu é aferido pelo Inmetro. Foi lá, pegou o disco serviu como prova e ele conseguiu sair sem problema disso daí, porque ele estava correto. Para quem está em casa, para entender, todos os veículos são obrigados? Quais são os veículos obrigados a ter esse equipamento a bordo aí? Ótima pergunta. O tacógrafo, ele é obrigatório para todos os veículos que carregam, tem a possibilidade de carregar acima de 4.500 quilos e todos os veículos de transporte público e escolar. Todos esses veículos o tacógrafo é obrigatório. A gente tinha, por exemplo, antes a Dodge Ram 3500. Ela pode carregar mais do que isso, só que a Dodge Ram hoje em dia ela não é mais obrigatória a aferição de tacógrafo, mas antes era. Ou só para a gente entender os veículos que são necessários fazer aferição. Como funciona a questão da fiscalização da aferição do tacógrafo? Quem faz a fiscalização dentro do estado do Mato Grosso é a Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal e o IPEM também. O IPEM e nacionalmente o Inmetro também está autorizado a fazer a fiscalização a respeito de tacógrafo. Existe alguma penalidade, porventura, alguém adulterar ou que não estiver utilizando esse equipamento no veículo? Existe. O tacógrafo, ele está elencado no CTB como um item de segurança obrigatória do veículo. Pelo fato dele ser auferido pelo Inmetro, quando a gente sela ele passa a ser um equipamento inviolável. Quem, porventura, sem a devida liberação, estiver rompendo esse lacre, ele está cometendo um crime federal, certo? Os tacógrafos que não estão aferidos, eles são passíveis de multa na esfera estadual. Polícia Rodoviária Federal o item em desacordo, o item de obrigatório em desacordo, a multa varia de 100 a 300 e poucos reais. E em esfera federal e estadual também, quando a multa é aplicada pelo IPEM ou pelo Inmetro, essa multa ela pode chegar a mais de R$2.000. A gente está aí em crescente avanço da tecnologia e existe um tacógrafo que é um analógico, existe os digitais também. Com relação à eficiência, tem diferença de um para o outro? O tacógrafo digital, ele, querendo ou não, ele é mais eficiente, porque ele tem uma tecnologia maior embutida nele e o registro fica na memória do tacógrafo. Então, mesmo sem o disco, que é o que o tacógrafo analógico usa, você consegue, mesmo se ele estiver desligado, queimado, você consegue pegar e pelo chip dele puxar a informação. Mas o tacógrafo analógico, ele também é muito seguro, porque como eu expliquei no começo, ele é um item de registro instantâneo e inalterável. Então se o caminhão andou 5 metros, vai registrar no disco de tacógrafo. E o disco de tacógrafo, ele também tem a segurança dele, porque ele é feito com uma cerâmica, ele tem todas as especificações do Inmetro. Por isso que ele também é muito seguro. Mas o tacógrafo digital é mais seguro. Para quem está em casa assistindo o programa agora e de repente ficou alguma dúvida, passa a localização da tua empresa e quais são os serviços, né, que vocês fazem com relação a se tratando de tacógrafo, como que as pessoas têm que vir aqui, qual o endereço e quais os tipos de serviços que vocês oferecem aqui. Referente a tacógrafo, nós fazemos tudo. Aferição de tacógrafo, conserto de tacógrafo, instalação, manutenção, tudo que o cliente precisar, a AVS Tacógrafo está disponível para ajudar ele. No Brasil, seu uso é obrigatório em veículos de transporte rodoviário e que excedem determinados pesos ou transportam passageiros. É uma ferramenta de controle e prevenção que alia a tecnologia à segurança no trabalho. Vamos fazer um ensaio metrológico aqui agora, para verificar a velocidade, distância e tempo percorrido, né, do veículo, do caminhão. Ver se está marcando tudo certo o tacógrafo. Na verificação a 50 km por hora. A velocidade tem que estar batendo.
tanto lá quanto aqui. Aí finalizado, ele vai contar 2 minutos parado. 2 minutos parado, finalizou o processo. Deu o tempo de 2 minutos, finalizou o processo, ok? Esse aqui é o disco, tá? Esse aqui é um disco semanal, 125. Ele marca a velocidade, distância e tempo, tá, do veículo. Um detalhe importante também com relação ao tacógrafo, cada tacógrafo ele é exclusivo para aquele veículo. Exato. Quando o veículo sai de fábrica, ele sai junto com o tacógrafo e esse tacógrafo tem um número de série. Depois a gente vai estar vendo ali o certificado do caminhão, ele sai com o número de série registrado do tacógrafo. Então, se esse caminhão acontecer algum acidente com ele, por exemplo, ele tiver PT, eu não posso simplesmente tirar o tacógrafo dele e instalar em outro veículo, porque aquele tacógrafo ele é referente somente a esse veículo. Aquela questão de vencimento, como que o motorista ele sabe quando está vencendo, quando tem que trocar? O motorista ou o proprietário da empresa, ele pode entrar em contato com a empresa, uma empresa de tacógrafo, que ele vai ver o vencimento para ele, ou ele pode diretamente entrar no site do Cronotacógrafo, que é um site do Inmetro, é um site federal, bater a placa e renovando o veículo, ele consegue ver o vencimento da aferição do tacógrafo dele. Seu Eleus, mais do que uma exigência legal, o tacógrafo é um aliado da segurança nas estradas. Ele ajuda a salvar vidas, garante mais transparência no transporte e protege tanto o motorista quanto empresas. E no final das contas, quando o assunto é trânsito, todo cuidado faz a diferença. As imagens é do Felipe Calarriza, Luiz Carlos Magalhães, para o programa Transportador. Primeiramente, agradecer ao nosso amigo Elcio, que deu essa entrevista para nós, essa aula, falou muito bem ali, desde a regulamentação da lei, o para que serve e o porquê desse equipamento tão importante na vida tanto do veículo e principalmente na salvação de vidas, porque um aparelho desse, ele funcionando muito bem, ele dita regras, ele deixa informações e ele ajuda na segurança no trânsito. Muito obrigado. Obrigado pela parceria, obrigado pela entrevista e tenho certeza que muitos que não conhecem agora passaram a conhecer o que é o cronotacógrafo. Vamos para um breve intervalo e a gente já volta. Um novo dia, carga pronta, pé na estrada. E o que a gente leva tem hora marcada pra chegar. Na chuva ou no sol, no frio ou no calor, o nosso compromisso é com você. Águia Sul, mande certo com a Águia Sul, sua carga no tempo certo. Mande bem com a Águia Sul, sua carga chega bem. Águia Sul Logística e Transporte, o melhor serviço de entrega para você. O Laboratório INAC é parceiro do Sindimate e oferece exames toxicológicos com preços especiais. Além do preço, temos rapidez no prazo de entrega e a possibilidade de realização do exame em 7 unidades. Oferecemos ainda desconto nos exames para a detecção da Covid-19 e demais exames laboratoriais para os associados Sindimate. Laboratório INAC, um jeito novo em atender você. E eu quero te convidar você agora para poder conhecer um pouquinho daquilo que o Sindimate pode oferecer para você, para toda a sociedade que está aqui em volta também dessa nossa nova sede. Agora, o corpo jurídico do Sindimate. Estamos aqui de segunda a sexta-feira para ajudar e colaborar com os associados do sindicato, do Sindimate, prestando esclarecimentos para as empresas transportadoras, estadia, acidente de trânsito, relações trabalhistas, tributário, tudo isso você associado pode vir até nós, que nós estamos aqui à disposição de vocês. O William vai falar agora
quais são os procedimentos hoje que um transportador rodoviário que precisa hoje estar adequado dentro da nova legislação, o que o Sindimate oferece? O Sindimate conta com vários benefícios para o associado. Benefícios esses como assessoria jurídica, consultoria em dúvidas diante da Cefaz, dentre outros. O Sindimate também é um ponto de atendimento credenciado junto à NTT para proceder no Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, o RNTRC. Hoje, o associado, além dele ter um atendimento prioritário na entidade, ele conta com um desconto que gira em torno de 50% no custo do cadastramento, recadastramento e movimentação de frota em geral. Além disso, pode participar também das negociações de convenção coletiva, dentre outros benefícios. Você que ainda não é associado, pode entrar em contato conosco pelo sindimate@sindimate.org.br e pedir a sua ficha de credenciamento. Vai participar também de todos esses benefícios. Esse é o Sindimate, associando ideias e buscando solução para o transporte rodoviário do nosso país. A Transet é a única transportadora de Mato Grosso que atua em 3 segmentos, com soluções personalizadas para cada necessidade. Além das cargas fracionadas em geral, temos a Set Express, especializada em correlatos, fármaco, hospitalar e laboratoriais. Já a AgroSet é referência no transporte de defensivos agrícolas e químicos, sempre com proteção e segurança. Nos orgulhamos de possuir todas as licenças e autorizações, demonstrando responsabilidade ambiental e social em cada entrega. Há 25 anos na estrada por você, Transet Transporte Seguro. Na Rodobens, o seu caminhão tem tratamento de primeira. Nossa borracharia possui estrutura e equipamentos modernos, além de profissionais especializados prontos para realizar serviços de alinhamento, balanceamento, manutenção e rodízio de pneus em caminhões de todas as marcas e modelos. Tudo com a qualidade e segurança que você precisa para pegar a estrada. Vem para Rodobens, estamos te esperando. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz. Começou a funcionar a Casa do Autista do Sindimate em parceria com o Projeto Tempo. Essa casa vai atender as famílias que têm uma pessoa portadora do TEA, que precisam de apoio e precisam de atendimento. O horário de funcionamento é das 8 às 11, 13h30 até 17 horas, de segunda a sexta. Você que precisa, procura a doutora Cristiane. Ela que é a pessoa responsável aqui pelo atendimento, vai dar todo o atendimento que você precisa e o encaminhamento que você pode precisar desse apoio. É assim, fazendo a diferença, que o transportador rodoviário de carga do Mato Grosso ajuda a sociedade. Casa do Autista, Sindimate, parceria com o Projeto Tempo. O que mais importa na viagem? Para alguns, o mais importante é a jornada, para outros, o destino. E tem quem diz que é a companhia. Há mais de 35 anos, a Carva Lima Transportes começou a sua viagem em Mato Grosso, localizado bem no coração do país, transportando sonhos. A nossa jornada ainda estamos percorrendo. Hoje, estamos em 75% do Brasil, entregando confiança com agilidade e segurança. Temos mais de 100 unidades em 13 estados, mais Distrito Federal, com 700 veículos rodando. Companhias não nos faltam. São mais de 2.000 colaboradores e mais de 100.000 clientes. O nosso destino parece não ter fim, porque enquanto tiver chão para percorrer e pedidos para entregar, estaremos viajando. Então, para nós, o que mais importa na viagem é o que nos move, a sua confiança. Carva Lima Transportes, movidos pela confiança. Retornamos de nosso intervalo e agora vamos levar você para acompanhar os vídeos que recebemos para poder passar nosso quadro Modula. Acompanha conosco.
Nosso primeiro vídeo é o vídeo que recebemos lá dos nossos parceiros, amigos lá da região do Nortão de Mato Grosso. Olha, amigo, ignorância tem limite, tá? Dá no que dá. 2 motoristas brigar na praça de pedágio, porque um disse que furou o outro. Ah, brincadeira, olha isso aí. O motorista do caminhão fechou o cara do guincho, olha lá, tá indo pro soco, olha lá. A treta. Comigo ali, moço. Rapaz, desmaiou o cara lá, ó. O cara da LS aí, o ganeleiro, ó. Ele foi lá de passar por cima, não, embora. Não tô brincando com ninguém, não. Não tô brincando com ninguém, não. Agora tem noção demais. Aí eu vi o velho, vocês dois tem. No vídeo que você vai ver agora, o nosso amigo Tatai mandou aí para nós aí, ele com o seu lindo caminhão, o Jacarezão. Sabe o que que é? Se não sabe, você vai saber agora o que que é o caminhão que tem o apelido de Jacarezão. O velho caminhoneiro, comandante das estradas, debaixo daquele tolo já são tantas toneladas, histórias, experiências, por detrás de um para-brisa, tanta coisa que machuca, mas o tempo cicatriza. Existe em algum lugar, numa curva do caminho, uma ponta de saudade de quando ele era mocinho. Reduz a velocidade pra pensar na namorada que ficou no seu passado, na poeira de uma estrada. Já pegou pelo caminho. E no vídeo encaminhado pela Sandra, você vai ver a cada vez mais as mulheres aí entrando no serviço, no transporte rodoviário, seja de carga ou de passageiro. Na tela. Foi de mim, nunca mais. Você, linda, como vai? Não posso entender. Eu não quero te perder. Eu não posso admitir o que inventaram. Percebo que estão se divertindo. Usando jeans azul me encontraram. Com outra eu estava te traindo. Perguntas por aí se estou sofrendo. Pra mim somente tu, ó minha amada. Não deve acreditar em 1000 atores fazendo tempestade em copo d'água. Onde está? Você sim, você nunca acreditou. Esses foram os vídeos que recebemos para poder passar nosso quadro Modula. Mande seu vídeo, participa com a gente. Queremos cada vez mais a sua participação. O programa Transportador vai te levar agora para acompanhar conosco como que tá, olha bem, o trecho da MT-020 que liga Chapada a Cuiabá, que vem ali pelo Manso. Amigo, essa novela dessa rodovia é uma novela que é caso de polícia. Acompanha conosco. A rodovia estadual MT-020, que liga o distrito de Água Fria até Chapada dos Guimarães, deveria ser um sinônimo de desenvolvimento e acesso. Mas, na prática, o que os motoristas e moradores encontram é um cenário de abandono. Buracos, mato alto, falta de iluminação. Problema que se acumula ao longo do tempo, do percurso e também coloca em risco quem depende da estrada todos os dias. A nossa equipe foi até lá para mostrar agora a realidade enfrentada por quem precisa encarar essa rodovia. Bom, nossa equipe já está aqui no distrito de Água Fria para acompanhar a realidade da MT-020.
daqui até Chapada dos Guimarães, a gente vai percorrer um trecho aí de aproximadamente 35 quilômetros para mostrar a realidade desta MT. MT bastante importante, viu, senhor Leus? É uma rota de opção para quem pretende chegar até a cidade de Chapada dos Guimarães e que se tornou mais movimentada ainda devido à interdição parcial ali no Portão do Inferno, onde estão sendo impedidos alguns caminhões mais pesados, né, cargas mais pesadas. Então alguns motoristas têm que fazer esse trajeto, buscar essa rota aqui para chegar até a cidade de Chapada dos Guimarães. E aí a gente acabou ouvindo bastante relato e reclamação de motoristas da dificuldade que é trafegar numa pista como essa com pouquíssimas estruturas. E isso que você acompanha a partir de agora com a gente. A paisagem impressiona, mas basta olhar um pouco mais de perto para perceber que o caminho está longe de ser seguro. Na MT-020, o asfalto desgastado revela anos sem manutenção adequada. São buracos espalhados por vários trechos, alguns profundos que obrigam motoristas a manobras arriscadas. Em muitos pontos, a pista parece remendada. O resultado é um trajeto irregular, cheio de ondulações, que compromete a estabilidade dos veículos e aumenta o risco de acidentes. Quem passa por aqui precisa redobrar a atenção o tempo todo. Desviar de um buraco pode significar invadir a contramão, e em uma rodovia de pista simples, qualquer erro pode ser fatal. Olha, senhor Leus, quem passa aqui pela MT-020 acaba enfrentando um verdadeiro teste de habilidade no volante. Buracos tomam conta de vários trechos da pista, alguns são tão profundos que obrigam motoristas a reduzir drasticamente a velocidade. Outros aparecem de surpresa, escondidos em meio ao desgaste do asfalto. Para desviar, muitos acabam invadindo pista contrária, uma manobra perigosa, principalmente em uma rodovia de mão dupla. O resultado são prejuízos constantes, pneus estourados, suspensão danificada e o risco sempre presente em acidentes. Olha, a gente acabou encontrando aqui ao longo da rodovia vários pontos com bastante remendos, viu? Eles acabaram fazendo alguns trabalhos de tapa-buracos, mas são trabalhos bem paliativos, viu, senhor Leus? Bem, com material, eu acredito que bem frágil, porque são remendos recentes e que já apresentam bastante buracos. Olha, senhor Leus, um ponto bastante crítico aqui na MT-020. Olha esse trecho, que bastante buraco, o motorista tem que sair, pegar a pista contrária para tentar não passar pelos buracos. E aí, próximo a uma curva bastante acentuada, vários acidentes já foram registrados por causa disso aqui, ó. O motorista ele tem que sair, né, desse trecho de bastante buraco, ele acaba invadindo a pista contrária e aí vários acidentes já foram relatados justamente aqui, neste ponto. Nesse ponto aqui da MT-020, devido a bastante buracos aqui na pista, a gente acabou encontrando alguns homens trabalhando aqui, fazendo aquele trabalho de tapa-buraco. E lá atrás ali, dá para perceber, está tendo um pare-siga importante. Os motoristas vêm com bastante cautela, cuidado e com bastante paciência também. Motoristas relatam prejuízos constantes. Pneus furados, suspensão danificada e até acidentes provocados pelas más condições da estrada. O que deveria ser um trajeto tranquilo se transforma em um verdadeiro teste de paciência e resistência. Em diversos trechos da MT-020, a vegetação avança sobre acostamento e em alguns pontos chega a invadir parte da pista. Olha, outro fator preocupante com relação à MT-020 é a questão do mato alto, viu? Em curvas, a situação fica ainda mais perigosa, meu senhor Leus. O mato impede a visibilidade e esconde o que vem pela frente, seja outro veículo, animais e até placa de sinalização. Aqui nesse ponto aqui, ó, tem uma placa. Não dá para perceber, pois está sendo tampada pelo mato. Está dizendo assim, ó, obedeça a sinalização. Mas é impossível quem está trafegando por aqui conseguir visualizar essa placa pela altura dos matos aqui. Olha, dois pontos importantes que há de se ressaltar nessa matéria, aqui para quem trafega na MT-020, iluminação não tem, viu? Falta de iluminação praticamente toda essa rodovia até chegar
em Chapada dos Guimarães. E outro fator importante e bastante preocupante, viu, seu Leus, é a falta de acostamento. Não tem acostamento. Quem precisar parar o seu veículo para uma pane mecânica ou para trocar um pneu, vai encontrar dificuldade. A gente teve que percorrer bastante trecho para chegar até aqui, ó. Justamente na entrada dessa fazenda, foi o único local que a gente parou para gravar esse trecho aqui da matéria, porque não tem encostamento em canto nenhum. Olha um detalhe que a gente precisa chamar a atenção de quem trafega pela MT-020 com relação a bastante imperfeição na pista. Tem muitos remendos, devido a algumas obras de tapa-buraco, mas são obras paliativas e até de alguma forma meio que grotesca, viu, senhor Leus? Deixando bastante imperfeição, a pista com muito desnível, e o motorista que passa por aqui tem que dirigir com bastante atenção, porque há remendos tão mal feitos. Dependendo da velocidade que o motorista passa, ele pode ocasionar um acidente, pode perder o controle, capotar carro ou sair, invadir a pista contrária e ocasionar uma tragédia muito maior. Bom, senhor Leus, a gente está chegando no final desse trecho que liga o distrito de Água Fria à cidade de Chapada dos Guimarães. É importante, ressaltar que o motorista tem que vir com bastante atenção. Atenção redobrada, viu? Entre buracos, mato alto e a escuridão que toma conta da estrada à noite, o que deveria ser um caminho de ligação entre o distrito de Água Fria e Chapada dos Guimarães se transforma em um percurso marcado por riscos. A cobrança por melhorias é antiga e urgente. Enquanto as soluções não saem do papel, motoristas seguem enfrentando dia após dia uma rodovia que mais preocupa do que ajuda. A nossa equipe continua aqui, viu, senhor Leus, acompanhando e mostrando tudo isso a você que está aí, sintonizado aqui no nosso programa. As imagens é do Felipe Calarriza, Luiz Carlos Magalhães, para o programa Transportador. Dezembro, olha bem, dezembro de 2023 começou essa bagunça para valer da MT-251 interdição. Completou agora 2 anos, tá? E eu vou falar para vocês assim que é uma vergonha. Aquela rodovia, essa rodovia MT-020, que é o trecho que vai pelo Manso, já era para estar pronta há muito tempo, antes dessa intervenção da MT-251. Depois que houve a intervenção, licitações não houve de imediato uma liberação de emergência para poder asfaltar o trecho que não tinha asfalto. Agora o que você vê é que além de não fazerem o que deveriam ter feito corretamente, o trecho que tem o asfalto é de uma qualidade, uma porcaria que a gente não consegue entender o que fizeram com o nosso dinheiro. Não tem acostamento. Como se cria uma rodovia, como que se planeja uma rodovia com movimento grande e você não tem um acostamento? É uma vergonha. Isso é Mato Grosso. Isso é uma das coisas, ex-governador Mauro Mendes, que vai prejudicar muito a sua campanha para senador. Tem muita gente que não está se esquecendo disso. E para você, governador Otaviano Pivetta, que assumiu, olhe com responsabilidade as obras que estão paradas, as obras que estão sendo muito mal feitas, que o senhor vai ter muita surpresa. É o nosso pedido. Vamos para um breve intervalo e a gente já volta. Um novo dia, carga pronta, pé na estrada. E o que a gente leva tem hora marcada pra chegar. Na chuva ou no sol, no frio ou no calor, o nosso compromisso é com você. Águia Sul, mande certo com a Águia Sul, sua carga no tempo certo. Mande bem com a Águia Sul, sua carga chega bem. Águia Sul Logística e Transporte, o melhor serviço de entrega para você. Neste país, os empresários são vistos como mentirosos, exploradores dos trabalhadores. Mas a verdade é bem diferente disso. Afinal, eles não sabem como é ter que demitir alguém, ou como é trabalhar e não levar nada para sua casa porque teve que pagar todas as despesas e impostos da sua empresa.
Eles não sabem o que é se dedicar para manter seus clientes e, mesmo com todo o esforço, perdê-los. Eles não sabem quanto tempo das vidas das nossas famílias perdemos porque temos um negócio para tocar. E quando tudo dá errado, ainda dizem: não te avisei? Quando dá certo, dizem que foi sorte. As leis protegem nossos funcionários e concordamos com isso. Mas quem nos protege? Empreender é correr riscos para alcançar recompensas tão grandes quanto o que renunciamos para percorrer essa aventura. E mesmo assim, não somos bem vistos. Muitos julgam nossas empresas e a nós mesmos. Mas eles não conhecem os nomes daqueles que são responsáveis por fazer toda a economia do país girar. Eles não nos conhecem. Precisamos mudar. É a nossa responsabilidade falar mais alto. Precisamos defender o que é nosso. Não podemos deixar nos colocar em mais adjetivos. Vamos colocar as empresas em seu devido lugar. Nós, empresários brasileiros, somos apaixonados e trabalhadores. Arriscamos tudo pelo que acreditamos. Então, não tenha medo de reconhecer o seu sucesso, de querer viver grande, porque você trabalhou duro e conquistou. Isso é seu. Empresas movem a economia. Empresas beneficiam a sociedade. Empresas geram empregos. Empresas geram desenvolvimento. Muito prazer, nós somos os transportadores rodoviários de cargas. Amigo, o presidente da República essa semana botou lenha na fogueira. Deu uma chamadinha aqui no pessoal aqui do Mato Grosso sobre o VLT, tá? Alfinetou para valer. Agora, e aí? O presidente reclamou, falou, e como é que está a obra do BRT? Nós vamos te mostrar agora. O veículo leve sobre trilhos, o VLT, começou a ser implantado em Cuiabá como uma das principais obras de mobilidade urbana para a Copa do Mundo de 2014. A promessa era de um sistema moderno, capaz de melhorar o transporte público e reduzir o trânsito da capital. Mas o projeto enfrentou uma série de problemas, atrasos, suspeitas de irregularidades, aumento de custos e paralisações sucessivas. As obras nunca foram concluídas. Anos depois, o governo do estado de Mato Grosso decidiu mudar o modelo. O VLT foi substituído pelo BRT, o sistema de ônibus de trânsito rápido considerado mais barato e de implantação mais rápida. A decisão, no entanto, não encerrou o debate. Pelo contrário, abriu uma nova fase de questionamento sobre desperdício de recursos públicos e planejamento de obras. Em uma entrevista recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva trouxe o assunto à tona e, junto com o assunto, um questionamento. Por que os vagões que seriam utilizados no VLT aqui em Cuiabá e que foram vendidos ao governo da Bahia com 40% de desconto, lá funcionou e aqui não? A fala do presidente escancara vergonhosamente a irresponsabilidade, a incompetência e a falta de respeito de alguns gestores com o povo cuiabano. O problema no Brasil é a desgraça da mania de que um presidente entra, um prefeito entra, um governador entra. Se a obra não foi planejada por você, ele não faz. Eu lembro que nós pegamos esses dias uma coisa fantástica, que eu vou até contar para vocês, uma coisa que é hilariante. Eu fui a Salvador inaugurar o trem de Salvador, o VLT de Salvador. E andei no VLT de Salvador. Mas, pasme, o que eu fiquei sabendo em Salvador, Alckmin? Aquele VLT, ele foi comprado para ser montado no Mato Grosso em função da Copa do Mundo de 2014. Como era obra do outro governador, o governador não quis fazer. Não vou fazer VLT, vou fazer acho que um BRT. Ou seja, eu não vou fazer. E ficou encaixotado os trens.
Até que a Bahia resolveu fazer e soube que estava parado. Foi lá e comprou com 40% de desconto. E o que aconteceu? O trem na Bahia está funcionando e nem o VLT, nem o BRT, nem qualquer coisa está funcionando em Cuiabá, porque não foi feito. Apenas uma demonstração do que é a irresponsabilidade de alguém deixar de fazer uma obra porque não foi ele que planejou, porque não foi ele que projetou, porque não foi ele que deu ordem de serviço. Para quem vive em Cuiabá, o tema já virou uma espécie de novela. São anos de promessas, mudanças de projeto e expectativas que ainda não se concretizaram. O que era para ser um sistema moderno de transporte acabou se transformando em um símbolo de obra inacabada. Hoje a discussão gira em torno do BRT, que ainda está em fase de implantação, e da esperança de que, desta vez, o projeto seja concluído. Enquanto isso, moradores continuam enfrentando dificuldades no transporte público e convivendo com os impactos de uma obra que nunca foi finalizada como planejado. Olá, governador, estou aqui com o Reginaldo, secretário de Obras, o nosso procurador do município aqui, o pessoal todo. O município de Cuiabá está desistindo daquela ação contra o BRT que foi iniciado na época do Emanuel. Nós não vamos permanecer naquela ação e a Secretaria de Obras e a Secretaria de Mobilidade Urbana está à disposição para acelerar qualquer processo e ajudar a qualquer processo para que as obras do BRT terminem logo. Conte com a gente. E se a empresa falar que a prefeitura está atrapalhando, avisa a empresa para vir conversar com a gente, que a gente está à disposição para poder acelerar esse processo, certo? Vamos desistir da ação? Tá resolvido, então. Vamos para cima. Enquanto isso, moradores continuam enfrentando dificuldades no transporte público e convivendo com os impactos de uma obra que nunca foi finalizada como planejado. A crítica do presidente Lula recoloca em evidência uma discussão que está longe de terminar entre o VLT, que não saiu do papel, e o BRT, que ainda avança. A população de Cuiabá segue aguardando uma solução eficiente para o transporte público, uma expectativa que já dura mais de uma década. As imagens é do Felipe Calariza, Luiz Carlos Magalhães, para o programa Transportador. Graças a Deus, amigo, eu vou te falar que primeiro o VLT é o maior escândalo de corrupção da história do Mato Grosso. É uma vergonha. Depois veio o BRT, que está aí essa novela aí, que não termina nunca. Mas que o governador Otaviano Pivetta falou que ele termina esse negócio até o final do ano. Que ele vai inaugurar, vai resolver esse abacaxi. E ele mesmo falou que baita abacaxi, baita pepino que deixaram para ele. Mas é isso aí. E graças a Deus, ao bom Deus, que o prefeito de Cuiabá, o Abílio, tirou da cabeça aquela novela de mudar aí para o BUT, para o tal do ART que tem lá em Curitiba, BUT, tá? Graças a Deus, porque se fosse para poder colocar mais uma mudança, aí você podia esquecer. Não tem VLT, não ia ter BRT e não ia ter BUT, coisa nenhuma. Com essa matéria encerramos o nosso programa. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Programa Transportador, com Eleus Amorim. Oferecimento ALT, 2 décadas entregando qualidade. Rodobens Veículos Comerciais, sua concessionária Mercedes-Benz. Carva Lima Transportes, movidos pela confiança. Sena Pneus Recapagem, venda de pneus novos e recapagem. Atendimento, qualidade e confiança. Águia Sul Transportes, sua carga no tempo certo.